Beleza, Coisas? O vídeo de hoje vai para o Renan, porque ele tá louco para aprender esse framework. Então vamos lá. Bom, aqui temos onde a gente parou. Então vamos fazer o quê? Vamos entrar em Search e vamos apagar todo esse código. Ok. E aqui temos coisas que não precisamos. Isso não precisamos. Isso não precisamos. Eu vou deixar isso porque tá bem legal isso, né? Tudo bem, então, na aula de hoje vamos entrar em uma seção super importante, que é os componentes. O que são os componentes? Eles são blocos de construção da interface do usuário. Então ele vai capsular a lógica e estrutura visual de uma pequena parte do que o usuário vê tudo. Então, ao invés de a gente ter algo tão complexo, vamos dividir em pequenas partes para poder manipular de forma mais eficiente. Por exemplo, tenho um Hello World e quero colocar outra coisa aqui, como Oi Mundo. Então, ao invés de a gente ter um código cheio, a gente pode simplesmente fazer um componente. Aqui, e na pasta componentes, vamos fazer o nosso primeiro componente. Vamos fazer um primeiro. Funciona em JavaScript ou em JSS, que é a terminologia para escrever React. Ok. Uma coisa que eu recomendo bastante é ter um snippet. O snippet que são atalhos que vão ajudar a criar um código base. Um que eu utilizo bastante é esse daqui. Como me vai ajudar isso? Escrevendo um atalho, ele me vai dar um código base. E esse código base eu já posso importar aqui. Assim se importa. E pronto. Aqui está o nosso primeiro componente. Perfeito. Então, ao invés de ter isso tudo aqui, bom, de novo não é muita coisa, né? Eu posso ter só isso. Vê bem. Então, por que deu erro? O erro é porque você tem que estar englobando isso tudo em uma etiqueta. Não pode deixar código fora, assim como, por exemplo, aqui. Tem que englobar tudo numa etiqueta. Também utilizar div, mas às vezes não é preciso. Aqui, por exemplo, no React, temos o React Fragment. O React Fragment, ele é como uma etiqueta invisível, ou seja, ela não existe ao mesmo tempo existe. Então, se você tem isso, você não precisa colocar sempre div. E para encurtar isso, basta simplesmente só colocar isso. Isso é o que vale ao React Fragment. Então, agora que já temos isso, esse código, e já importamos nosso primeiro componente, podemos entrar em outro tema, que seria as props. Tá, o que são as props? Eles são objetos de valores que permitem a comunicação entre componentes, ou seja, você pode comunicar pai, filho, filho, pai. Temos esse componente, mas esse componente ele não é reutilizável. Então, como vamos fazer isso reutilizado? Utilizando props. No geral, normalmente a gente escreve as props desestruturando. Por exemplo, título. Esse H1, colocamos entre chaves, escrevemos título. E aqui no nosso primeiro componente, a gente passa o valor de título. Um detalhe bem legal. Olha, para você abrir isso, você clica Ctrl espaço. Peraí. Ctrl espaço. E ele te abre todas as propriedades que tem esse componente. Então vamos lá. Em título escrevemos inform string. E aí ele nos passa Hello World. Então, por exemplo, eu quero outro título e não quero este. Eu vou colocar Oi Mundo. Então aqui já temos um código reutilizável. Outro detalhe, que podemos passar? Vou utilizar aqui. A gente pode passar strings. Aqui temos uma string, então passamos aqui. Passamos entre chaves a string. E ele vai ler. Outro exemplo vai ser numbers. Vamos tirar isso, colocar numbers. Vê que legal? Um array também. Vê? Ele passa um array. O problema é que ele vai passar tudo junto se a gente escrever aqui.
a não ser que a gente separe. Mas, no geral, a comunicação com props, você pode passar string, number, arrays. Também pode passar objeto e função em funções, mas isso a gente vê depois. Bom, como viu, aqui a gente passa passar strings, numbers e array. Mas também tem algo importante, que dentro de chaves, você pode escrever código JavaScript. Por exemplo, vou colocar um H1 e colocar chaves. Dentro dessas chaves, vou colocar 1 mais 1. E ele me retorna 2. Contas matemáticas simples com JavaScript podem ser feitas ou pode fazer funções mais complexas para colocar dentro de chaves. E esse é outro tipo bem legal. Por exemplo, escrever um subtítulo. Óbvio que para funcionar tem que passar a destruturação do subtítulo. E aí já funciona. Se eu não passo nada, ou seja, aqui nesses dois eu estou passando só o título. Se eu não passo nada no subtítulo, eu posso colocar esse traço, eu não sei como se chama, mas se você não passa nada, coloca esse traço, coloca, por exemplo, ele vai imprimir sorvete de chocolate, já que você não passou nada no subtítulo. Agora, por exemplo, no primeiro componente passou no subtítulo, ele vai imprimir isso ao invés de sorvete de chocolate, porque estou passando uma informação à propriedade do subtítulo. Ao contrário que se deixou vazio, ele só vai imprimir sorvete de chocolate. Tá, já sabendo essas bases, vamos para um pequeno desafio, que seria fazer um card. Vou fazer um card. Que já tenho pronto, né? Esse seria o card. Algo bem simples de fazer. Bom, isso é tudo por agora. Nos vemos no próximo episódio.